Que legal, não é? Bom dia de novo, graça e paz. Nós estamos aqui desde as 7 horas da manhã, fluindo e pegando fogo. Você que está em outro município, em outro estado, a gente recebe mensagens aqui de pessoas que já enviaram aqui gratidão e dizendo o que foi estar presente no encontro de adoração às 7 da manhã. Esse negócio de igreja é incrível, é extraordinário. Nós estamos aqui numa semana poderosa, maravilhosa, retomando, né? Retomando não apenas por conta de férias, mas por conta das circunstâncias em que temos vivido aí ao longo desses praticamente 2 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 92 diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, plantados, eles serão altaneiros como a palmeira, né? Palmeira veio o vento, ela dobra, mas não quebra. Eles serão fortes como o cedro do Líbano, material para construção de navio de guerra. E ainda na velhice darão seiva para demonstrar que o Senhor é bom. Aleluia, que maravilhoso. Nós estamos aqui super felizes. Obrigado pelo interesse de todos vocês pela Escola de Reis. Você que chegou no último batismo. Você que chegou no último batismo e você foi chamado para a Escola de Reis. Vai lá, converse com a liderança da Escola de Reis. De repente seja mais adequado nesse momento para você participar do trilho de treinamento que nós vamos iniciar. Porque a gente não pode pular estações, entende, irmãos? Não dá para a gente chegar e entrar na 5ª série. Por mais desejo que a gente tenha, a gente não vai ter aproveitamento. A vida é um processo, não é? Então, assim, com muito temor diante do Senhor, queria dizer para você que nós estamos assim animados, porque a Escola de Reis não é o lugar da formação, é mais um lugar de formação da nossa vida cristã. Nós temos todo o nosso trilho de treinamento, desenvolvimento que pode acontecer na realidade do grupo menor, do discipulado, do líder de célula. Nós temos todo o trilho. Pergunta lá para o líder, na capa da nossa agenda. Alguém está com a agenda aí? Está aqui, Cleidinha, peça aqui, meu bem. A gente já traz aqui, irmãos, dentro da nossa limitação, e estamos querendo nos aperfeiçoar. Cada líder de célula na nossa comunidade, ele tem aqui, o trilho de treinamento que é chamado ID. Nós pegamos lá a sigla de Jesus, ID por todo mundo, pregar o Evangelho, e fizemos da sigla o nome do nosso trilho: integrar, desenvolver e enviar. Então nós temos aqui as nossas estações, as estações da nossa vida. Quando nós chegamos ao reino, nascemos de novo, nosso novo dia. Então a gente tem aqui o encontro de paz, o bem-vindo, o firmes e constantes. Aliás, eu queria pedir, viu, Elisângela, ajudar aí, da gente ter isso aqui para sempre mostrar que precisamos muito ter no nosso, o que nós pensamos como igreja, da nossa formação, nos intervalos dos encontros, aqui no telão, antes de iniciar, deixar aqui escrito, porque você se batizou e saiba disso, é necessário desenvolvimento, é necessário crescimento. Quando nós fomos levados às águas, nós entramos na vida eterna. O céu é o nosso destino, mas a terra é a nossa atribuição, é a nossa tarefa, e nós precisamos ser capacitados, ok? E não há dúvida, irmãos, que a imaturidade de um crente é pior do que a atuação do diabo na vida da igreja, porque o diabo só entra por meio da imaturidade de um crente. Ele não estar habilitado, capacitado para guerrear. Então a imaturidade de um crente provoca mais divisão, mais problemas do que o inimigo. É coisa séria, porque é aguçada a nossa natureza humana, não a nossa natureza maligna. Então a gente tem aqui nosso trilho, encontros de paz, bem-vindo, firmes e constantes, vida vitoriosa, batismo, siga-me, maturidade cristã, namoro, curso de noivo, casados e felizes, filhos, fé e finanças, sempre abundantes, e aí vai. Então, né, Caio e equipe, eu estava falando com meu filho essa semana,
Nós não estamos aqui estabelecendo uma lei de quem pode ou não pode estar na escola de reis. Mas na escola de reis, eles não vão parar para tratar de fundamentos básicos, como por exemplo, o que é o novo nascimento, a justificação pela fé. Esse é um tema que inclusive, todos aqueles que são facilitadores nessa comunidade, que facilitam na escola de reis, que vão ministrar o trilho de treinamento, basicamente, todos nós devemos ter o entendimento, a compreensão bíblica e como compartilhar sobre o que é ser nascido de novo. Nós precisamos todos saber sobre criação, sobre queda e redenção. Criação, queda e redenção. Precisamos saber da história, do nosso surgimento, da queda do homem, da falácia da queda. A escola de reis, ela vai trabalhar na identidade dos filhos, ajudá-los a crescer, a desenvolver literalmente a sua identidade diante do Pai e como um guerreiro diante do inimigo e um instrumento do Pai nessa terra. Então, escola de reis inclusive é para líderes de célula, supervisores de área, pessoal do meu distrito. Eu fico tão feliz quando eu vou lá na escola de reis. A minha esposa está fazendo, já está no 2º ano da escola de reis. O Wilson, o Roberto Regiane, a Valdete estão na escola de reis, irmãos. A Leia, entende? Então isso é maravilhoso. Então, apesar da nossa limitação, está ali, ó, nós temos como igreja local uma proposta, amém, irmãos? Porque quem gera filho é o pai, mas o filho é gerado e colocado dentro de uma igreja local. E se esse filho não crescer, e se esse filho não conhecer o pai, acredite nisso, ele vai virar um delinquente. Ele vai virar um delinquente. E depois de virar um delinquente que compromete o seu destino, ele vai gerar família segundo a sua delinquência. Você está entendendo o que eu estou falando? Falando de questões espirituais, do crescimento e desenvolvimento de um crente. Eu quero dizer para você, você pode passar 20, 30, 40 anos num ajuntamento. Primeiro que pode não ter nascido de novo, porque a igreja é o que nasceu de novo. Natureza de Deus. Você se lembra quando você nasceu de novo? Você se lembra quando o Espírito Santo gerou em você, não remorso e medo por todos os seus pecados, mas uma profunda tristeza que não te levou para a morte, mas te levou para uma consciência profunda da necessidade de alguém que te salvasse de você mesmo? Você se lembra o dia que você nasceu de novo? Eu quero dizer para você, se você não lembra, é uma coisa um tanto quanto complicada, porque naquele dia que você nasceu de novo, você de repente estava no inferno e de repente agora você está na vida eterna. De repente você era um filho do diabo, agora você nasceu filho de Deus. De repente você era mundo e agora você se torna igreja. Porque sem novo nascimento ninguém pode perceber, ver e nem desfrutar do reino de Deus. Entende, irmãos? E eu quero dizer para você, o fato de cantarmos, lermos a Bíblia, estarmos em encontros, não quer dizer que nós nascemos de novo, ainda que seja um grande sinal, mas não é tudo, ok? Então nós estamos aqui desafiados, temos um ano abençoador, grandioso para as nossas vidas, e nós vamos cear. E eu quero aqui, antes da gente cear, fazer uma meditação com vocês, amados. Estamos falando exatamente sobre isso. Passamos aqui 2 anos falando sobre a graça, a justificação pela fé, o dom gratuito de Deus que é a vida eterna. Quando Cristo veio habitar em mim, eu e você nascemos de novo, foi um milagre. Eu e você não cooperamos absolutamente em nada com isso. Por que não cooperamos? Porque como seres espiritualmente mortos e separados da glória de Deus,
Como diz Romanos capítulo 3, versículo 3, Romanos 5, capítulo 12, Romanos 6, capítulo 23. Como diz Romanos capítulo 1 sobre o ímpio, Romanos 3 sobre o ímpio desviado. Salmo 58, o salmista já fala do homem que já nasceu com veneno, com a morte espiritual separado de Deus. E ninguém poderia escolher por uma vida nova. Ninguém podia escolher pelo céu, visto que estávamos comprometidos no nosso livre-arbítrio. O homem que não é nascido de novo, ele não tem livre-arbítrio, ele é um escravo do pecado, ele é morto espiritualmente, ele é inimigo de Deus, ele é tão inimigo de Deus que ele acredita que os seus atos de bondade, os seus atos de justiça própria, os seus atos de cidadão na terra o podem justificar diante de Deus. E talvez esse seja o pior estado espiritual de um indivíduo, que ele diz: eu sou bom. Tem aqueles que são ruins, mas eu sou bom. Eu quero dizer para você, não há ninguém diante do padrão do Pai que possa ser bom a tal ponto de ser justificado e ficar livre da ira divina, se não nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, e é o que nós vamos cear, quando nós nascemos de novo, é porque nós morremos. Você viu o teu velho homem? Você chegou a ver o teu velho homem? Romanos capítulo 6, versículo 6 diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, e não servíssemos mais ao pecado como escravos, porque quem morreu, justificado está do pecado. Olha isso, que coisa linda. O que é justificação? Justificação, o termo já diz tudo. Eu tenho um problema, eu tenho uma dívida, eu sou inimigo de Deus, separado dele, eu não tenho recurso para me justificar, eu não tenho recursos para dizer: está aqui, ó, não te devo nada. Mas por isso que nós somos justificados pela fé. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido justificados gratuitamente por meio do sangue de Jesus, temos paz para com Deus. Aleluia. Isso é a graça, é favor, é Efésios 2:8. Pela graça você é salvo, no sentido não apenas de ser salvo para a vida eterna. Esse versículo Efésios 2:8 fala de salvação no sentido de vida eterna. E poucas vezes a Bíblia, quando fala da palavra salvação, está falando de vida eterna. E esse tem sido um problema muito sério na vida dos crentes. Porque os crentes estão tão assim, misturando a palavra salvação. Quando Jesus tratou de salvação, e o apóstolo Paulo depois veio com o evangelho que recebeu, ele está falando de ser salvo na terra, ser salvo do pecado, ser salvo da carne, ser salvo do mundo, das obras de Satanás, ser salvo de dar lugar ao diabo. Eu quero dizer para você, querido, para nós entrarmos na eternidade, a gente não fez nada. E vou lhe dizer mais: se você não fez nada para ser justificado, acredite nisso, não há o que você possa fazer para manter-se justificado. Porque uma vez justificado, justificado para sempre. Porque se você é um justificado pela fé, é porque você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, o Espírito Santo te revelou que Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou para a tua justificação. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4 ou 5 que você tem um selo para a vida eterna. Você está marcado, selado para a vida eterna. Isso é lindo, mas tem mais. Isso é só a entrada, gente. Isso é a entrada. Você lembra quando você entrou na escola? Você foi com aquele shorts vermelho lindo, que tinha um elástico que apertava assim, que subia, ficava aquele negoção assim, com guinha vermelha, você lembra? Então esse é o primeiro passo da nossa vida cristã, é Páscoa, meu amigo. Tem mais, precisa crescer, precisamos crescer, amém? E é sobre isso que nós vamos meditar. Semana passada eu li e quero ler novamente, por gentileza, Atos capítulo 13, versículo 22.
Espírito Santo, nós estamos aqui sentados, porque o Senhor nos fez sentar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por esse presente da graça, do favor imerecido, mas que o Senhor sempre nos viu com valor. Nós que dizemos que a graça é um favor imerecido, porque o Senhor nunca deixou de atribuir valor a nós. Nunca. O pecado nos fez ver com orgulho, com petulância e soberba, mas também muito menos daquilo que nós somos perante Ti. Obrigado pelo Teu amor, e que nessa manhã, nessa meditação, ao participarmos dessa Santa Ceia, o Teu Espírito Santo se mova. Obrigado por a gente estar aqui juntos, Senhor. Nós não somos crentes domingueiros, mas a gente ama congregar. A gente crê no mover, no que acontece nesse grande ajuntamento, na célula, no discipulado. Queremos tudo, Senhor. Queremos o grande ajuntamento, queremos o encontro da célula, queremos o encontro do discipulado e queremos o encontro no lugar secreto. Porque sabemos que para cada um desses encontros, Tu tens uma medida para nós. É assim que oramos e Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Atos capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, o apóstolo Paulo está mostrando que Jesus Cristo é o Rei. O tema de Paulo, o tema que deve ser o tema da nossa vida é que Deus se fez um homem que se fez pecado por nós, cumpriu a lei, se ofereceu na morte como um sacrifício, venceu a morte porque nele não havia pecado, viveu na terra, depois da ressurreição, foi recebido no céu e foi derramado na vida dos homens, a igreja, o Espírito Santo. E Paulo está contando tudo isso, narrando, e diz sobre Saul, esse Saul quando foi retirado, porque ele perdeu a sua condição de reinar na terra. Condição de reinar a terra. Você não perde a tua posição em Cristo se você é nascido de novo, mas a tua e a minha condição na terra, ela precisa ser protegida, ela precisa ser desenvolvida. Você não precisa desenvolver a tua posição nas regiões celestiais em Cristo. Você não precisa vigiar por tua posição, você não precisa jejuar por tua posição, você não precisa fugir do pecado por tua posição. A tua posição está resolvida, porque está escrito em Romanos capítulo 8, que nada, absolutamente nada, nem a morte, nem o mundo, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem mamão, nem pecado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Todavia a nossa condição como seres humanos, pequenos, vulneráveis, somos todos os dias atacados para esquecermos da nossa condição. Qual é o ataque de Satanás? Atacar na nossa condição humana para esquecermos da nossa posição de autoridade. Saul esqueceu, ele foi ungido. Ele tinha uma posição de liderança. Ele tinha uma atribuição de expressar Deus na terra através do governo, como a igreja tem. Jesus deu poder e autoridade para a igreja. Ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra. E depois de dizer isso, ele diz: eu pego desse poder e dessa autoridade e compartilho com vocês. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse. O apóstolo Paulo, agora pregando o evangelho que ele não aprendeu, mas que recebeu, para explicar Jesus, para falar de Jesus, ele traz a figura de um homem, que é a figura de um crente que vive na graça. Fala de Davi. Achei a Davi, filho de Jessé. Olha lá, achei a Davi, filho de Jessé. Quem foi Jessé? Jessé foi o pai que desprezou o seu filho. Aliás, aquele documentário, Vanessa, como é o nome mesmo? Mostra-me o Pai, anota aí. Eu queria pedir para você, assista, vamos chamar de um documentário, não é um filme, mas não chega a ser um documentário, mas sim testemunho. Por favor, senta com a tua família, peça para o Espírito Santo e assiste lá. Mostra-nos o Pai. E você vai ver o que a orfandade de pai desconhecido, pai morto, pai relapso, e a ausência de reconhecer o Pai Celestial
pode gerar na vida da gente? Mostra-nos o Pai. Então aqui, achei Davi filho de Jessé. Davi tinha prazer de falar que era filho de Jessé. Ele não teve problema com o pai não. Ele usou a história do pai de pecado. Ele não entrou na vitimização. E ele usou todo aquele abandono do pai para ter como todo aquele ambiente ferramenta para a glória de Deus se manifestar. Varão conforme o meu coração. Há um varão conforme o coração do Pai na terra. Jesus foi um varão perfeito. Davi não foi perfeito. Deus sabe que somos seres humanos. O único homem perfeito que pisou essa terra, 100% homem, 100% Deus, foi Jesus. Mas aqui a Bíblia dá testemunho que Deus encontrou um homem conforme o seu coração. Impressionante. Antes da cruz, e executará toda a minha vontade. Que glória. Olha o versículo 36 e 37. Continua explodindo no coração. E quando porque na verdade, tendo Davi, agora ele vai falar de Jesus, porque Israel via Davi como seu grande rei. Israel via Davi como a principal figura humana da história. Porque eu quero dizer, parece falsa religião, parece entronização do ser humano. Mas dentro de uma medida, guarde isso no seu coração. Nós precisamos sim ter as figuras humanas que Deus levantou na nossa vida. Se você não tem figura, se você não tem homens que foram verdadeiros instrumentos e modelos, porque Deus se move em gente, Deus se move em pessoas. Na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Olha o versículo 37. Mas ele estava usando a figura de Davi para exemplificar a figura maior que é Jesus. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Davi viu corrupção humana, mas ele é um grande exemplo para a gente, do tipo de gente empoderada pelo Espírito. Olha, eu quero falar para você, leia os Salmos de Davi, vai lá, pega os Salmos, e leia os Salmos de Davi, e você vai ver um ser humano, que inclusive, a sua vida e a sua história em grande parte do tempo, foi paralela à vida do rei Saul, como nós falamos. E o rei Saul foi uma oportunidade na vida de Davi para o trabalho do Espírito nele. Quando você estuda a vida de Davi, preste atenção. Não houve no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, não houve um homem que viveu na esfera da graça como Davi. Davi foi o homem que falou da presença. Davi, o Espírito Santo operou isso na vida dele. Ele tinha sensibilidade à presença de Deus. E olha que a presença de Deus não habitava. A presença de Deus na antiga aliança visitava, vinha sobre e saía. Era uma unção para acontecimentos específicos. Por que a presença de Deus não habitava? Porque Davi era um homem que tinha sido nascido em pecado. E Jesus ainda não tinha justificado e morrido pelos seus pecados. Jesus não tinha ainda se oferecido e derramado o seu sangue por Davi. Por isso que quando Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, a Bíblia diz que ele desceu às profundezas da terra e pregou o evangelho aos mortos. Imagina, os mortos receberam o evangelho. Muitos literalmente ressuscitaram fisicamente, mas eu creio que muitos literalmente, nesse caso, receberam a boa notícia do evangelho. Davi foi um homem que viveu a sua era e o seu tempo, irmãos, e ele jogou o futuro. Ele viveu no futuro. Davi foi o único homem lá na antiga aliança que viveu a graça. A vida de Davi, para um povo que vivia debaixo da lei, era uma contradição. Para a vida daqueles que viviam debaixo da sua própria meritocracia, suas obras, Davi era uma contradição.
Talvez tenha sido esse um grande problema de Saul. Ainda que o pecado de Davi veio lá na frente, não veio antes. Mas se você for ver o que Saul, quais foram os pecados de Saul e quais foram os pecados de Davi, se você tivesse que escolher um líder de célula, seria Saul, não seria Davi. Se você tivesse que estabelecer um líder da igreja, seria Saul, não seria Davi. Davi não tinha qualificação. O que Saul fez? Saul fez que ele tinha um problema profundo emocional. Saul tinha um problema de raízes. Saul tinha um problema que ele está preso ao seu pai. Tanto é que ele se tornou um rei e ele não desfrutou da coroa. Ele continuou vivendo com a lança. O que ele fez? Acendeu um fogo porque ficou com medo diante dos filisteus e o profeta não chegou? O que ele fez? Deu uma ordem lá que não era para comer e o filho comeu, aí ele ia ter que matar o filho. Fez um voto numa hora errada. O que ele fez? O espírito mau se apossava dele. E Davi lá orava por ele e cantava e o espírito mau saía. O que ele fez? Ele viveu a sua vida toda baseada nos seus traumas emocionais. Ele viveu a sua vida toda baseada no seu passado. Saul era um homem que vivia condenado e condenando. Saul é a figura de um crente que não se despojou da vida velha. Porque a Bíblia diz que quanto ao trato passado, Efésios capítulo 4, vos despojeis do velho homem e revestivos do novo homem, que segundo Deus é formado para as boas obras. Efésios 4 é maravilhoso. Então, meus irmãos, Davi, final da sua trajetória, eu quero pedir por favor, coloque para a gente 2 Samuel capítulo 23, nós estamos falando de maturidade, nós estamos falando de reino. Davi se tornou um rei, ele tinha uma mentalidade de rei, ele era um filho, e eu quero dizer para você, meus irmãos, quando a gente fala mentalidade de rei, nós não estamos aqui trazendo soberba para o homem. Quando a gente está falando que você em Jesus, você é uma pessoa incrível, não é porque você é incrível baseado só em você, naquilo que você faz. Nós estamos falando que você é incrível porque Deus colocou a vida dele dentro de mim, de você. Como pode um lugar onde Deus habita não ser incrível, não ser extraordinário, não ser maravilhoso? Essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, novamente, diz Davi, filho de Jessé. Como assim, meu? Se Davi fosse se pegar a história dele com o pai, ele estava morto. Ele ia ser um Saul. Saul, filho de Quis, filho daquele homem covarde, filho daquele homem que não se colocou na presença de Deus, filho daquele homem que não lutou pelo seu povo. E quando Deus o empoderou para mudar a história, ele ficou preso ao seu pai. Mas esse aqui não, esse aqui, quando o profeta Samuel foi lá na casa dele para ungir um rei, o pai esqueceu que ele existia. O pai natural não o apresentou. Está todo mundo aqui que pode ser rei. Aí o profeta falou, tem mais alguém? Não, não tem não. É mais ou menos como se dissesse assim, tem, mas não tem. Porque esse eu tenho certeza que não serve. Esse eu tenho certeza que não tem qualificação. Eu quero dizer para você, irmãos, quando a unção vem e Deus toca, aqueles que são os menos prováveis, que são os mais improváveis, se tornam os aprovados por Deus. Olha lá, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado, diz o homem, não é um extraterrestre, um ser humano, diz o homem que diz, aqui ele está no final da sua vida, meus amados. Aqui Davi vai falar da sua história, chegando aqui no seu último dia. Perdemos uma nossa irmã, uma adoradora de Deus. Perdemos uma adoradora de Deus no sentido físico. Uma mulher que 2 dias, 3 dias antes da sua partida, falando de fé, falando de cumprimento de carreira, falando de gratidão a Deus. Em nenhum momento falou que Deus não ouviu a sua oração, mas em todo o tempo sabendo que Deus estava no controle da sua vida. Porque eu quero dizer para você, o que é mais importante na vida da gente são as primeiras e as últimas palavras. E esse homem aqui está nas últimas palavras, cumprindo o seu ministério. É 2 Samuel capítulo 23. E ele diz assim, diz o homem, que homem? O homem que foi abandonado pelo pai, o homem que teve um sucesso na luta contra Golias, porque ele era um homem preparado no campo,
ele cuidava de ovelhas. Ele foi treinado pelo Espírito Santo de Deus. Ele olhava a figura de um pastor e da ovelha, e ele se considerava uma ovelha, e o Senhor era o pastor dele. Quando ele foi enfrentar Golias, ele falou assim: um dia eu matei um leão. Vocês lembram que esse menininho ferruginho matou um leão? Matou um leão na força do Espírito Santo. Esse homem que, quando ele chegou diante de Golias, filho de Jessé, abandonado por ele, os seus irmãos eram soberbos contra ele. Lá vem esse petulante, já vem esse louco. Ele chega naquele campo de batalha onde um exército estava com medo, noite e dias afrontando o exército de Deus. E esse homem, empoderado pelo Espírito Santo, disse: Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças, lá na antiga aliança, mas eu já vou contra ti em nome do Senhor. Tu já és um gigante vencido. Hoje mesmo o Senhor dará você nas minhas mãos. Por quê? Por quê? Porque ele era uma figura daquele que vive na fé, não vive no seu braço. Que homem! Que homem! O homem que, na sua fraqueza, depois de constituído rei, estava lá na sacada da sua casa, viu uma mulher, desejou aquela mulher, trouxe para si, engravidou a mulher, arrumou um jeito de matar o seu marido, porque não conseguiu no esquema de fazer com que esse homem deitasse com a sua esposa. Então ficaria claro que ele, o rei, enquanto deveria estar lutando, porque é assim, irmãos, quem não está na luta do reino, está na sacada da casa, vendo coisa e pensando besteira. O que aconteceu? Essa criança nasceu, ficou doente. Davi raspou a cabeça, foi para a oração, foi para o jejum. Imagina você. Dali a pouco, quando os seus funcionários veem ele, os seus servos veem Davi naquele estado, diga: nem vamos contar para ele que o bebê morreu, porque se ele está nesse estado, que dirá se a gente falar que o bebê morreu? Quando dizem para ele: o bebê morreu, ele se levanta, toma um banho, veste as roupas, come e fala assim: vou tocar em frente, porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Davi, um homem que foi levantado em altura. Mas qual foi a diferença desse homem? Ele foi um homem ungido de Deus, de Jacó. Eu quero dizer para você, nós, a igreja, nós temos unção. Diga assim: eu tenho unção. A unção permanece em mim. A unção é capacitação de Deus. Para que unção? Para ir para o céu? Não, é unção para viver na terra como um filho amado, um representante do Senhor, para ser um instrumento nas suas mãos, nas batalhas. Ungido do Senhor. Unção é azeite, amigão. Unção evapora, unção se perde, unção vence, unção estraga. Por isso, então irei, dizia ele, ao altar de Deus, que é a minha alegria para sempre. O ungido de Deus de Jacó, olha lá, o suave salmista. O suave salmista, porque ninguém pode ser um guerreiro e um implantador do reino nessa terra se não tiver um lugar de intimidade com o Senhor, de adorador. Tem gente que quer ser o transformador da história, o transformador do mundo que vive. Ele quer levantar a sua voz. Não, Davi, ele era um suave salmista. Ele é um modelo, é um exemplo para nós de gente que tem a sua vida e começa no particular, no lugar secreto. Amém, irmãos? Que mais? Versículo 2. Olha lá, é isso que eu quero dizer. Leia com vocês. A declaração desse homem no Antigo Testamento, ele estava aquém da cruz. Ele estava olhando a cruz com os olhos da fé. Hebreus 11 fala que Davi também foi um herói da fé, porque ele apontou para o futuro. Aliás, eu escrevi algo aqui que eu quero ler para você. Se Davi é uma coisa tão grande de Deus, um exemplo tão grande, eu não estou querendo exaltar o homem, mas eu estou querendo dizer que Davi, ele viveu tomando posse do Senhor Jesus Cristo. Ele viveu tomando posse da cruz. Ele viveu tomando posse da dependência de Deus. Davi se adianta no tempo e vê o futuro rei governando como a luz da manhã. É o que nós vamos ler. Cristo, olha só, a vida de Davi foi uma vida tão impactante da presença de Deus na vida dele, que Cristo retrocede. Se Davi adianta o tempo, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu não sei o que aconteceu aqui, tiraram o som. Não sei, mas tá bom, tá baixinho.
Apocalipse 22:16, talvez seja porque eu estou falando muito alto, não é? Estou vendo ninguém aqui do som. Ninguém me ama, ninguém me quer. Cadê o Caio? Eita. Cristo retrocede no tempo até Davi e diz: olha só, eu quero chamar a tua atenção para isso antes da gente ler esse texto, que é tão profundo. Davi é acelerado para o futuro a respeito de Cristo. E Cristo retrocede o passado a respeito de Davi. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Jesus diz: eu sou. Presta atenção nisso, irmãos. De uma maneira muito simples, eu sei que tem teólogos aqui que têm estudos profundos, maravilhosos, e eu respeito. Mas olha que Jesus diz: eu sou a raiz de Davi. Sabe o que ele está dizendo? O que é raiz, gente? Eu sou o nascimento de Davi. O que é raiz? É o que dá sustento. É o que manda os nutrientes para a árvore. Quanto mais profunda a raiz, mais forte a árvore para cima. Deus está falando e dando testemunho de que Ele é a raiz de Davi. Ele é a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Mas eu quero que você olhe 2 Samuel, capítulo que nós estávamos agora, e já vamos terminar, tá? Daqui 40 minutos. 2 Samuel 23. Mas não, já vamos terminar sim. 2. 2 Samuel 23, 2. Irmãos, olha, Daniel, a declaração de alguém que viveu na abundância da graça e o dom da justiça. Olha a declaração, Gerson. As últimas palavras de um homem. Meu querido Creone, ele olha lá para trás, ele olha para tudo. Ele já fala, aqui fala Davi, o suave salmista. O Espírito do Senhor falou por mim. De uma sociedade daqueles dias e como nos nossos dias, não é, gente? De tanta falação, de tanta bobagem, de tanta precipitação. Por que o Espírito do Senhor falou por ele? O que a gente fala? A gente fala o que está cheio, o quê? O coração. E Jesus disse que nos daria o quê? Um coração novo. O que é ser novo? É ter o Espírito dentro de mim. Mas agora ele está dizendo que o Espírito do Senhor falou por mim. Não, mas é Paulo, mas é Cristo vivendo em mim. É Cristo vivendo em mim. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Está aqui, irmãos, o ensino. O ensino do Pai para nós, registrado na Bíblia, sobre um homem que viveu a aceleração do futuro em Cristo, que Jesus volta para o passado para dar o testemunho dele, porque ele viveu no campo da fé. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Na tua opinião, quando você lê esse versículo, você vê um homem maduro? Um homem maduro, um homem que viveu uma vida que valeu a pena, um homem que atingiu, como Paulo disse, eu já estou sendo oferecido por libação. Paulo está dizendo assim, os meus minutos estão acabando nessa terra, já está acabando. E se tem uma coisa que a gente não sabe é quanto tempo a gente tem, mas Davi teve a sensação, e Paulo também.
Olha que coisa linda, um da antiga aliança, um da nova. E Paulo diz assim: olha, eu estou terminando a minha carreira aqui, sabe? Como é que foi sua vida, Paulo? Eu me esqueci das coisas que para trás ficaram. Eu avancei, eu caminhei, eu cumpri a minha carreira e eu guardei a minha fé. Nós estamos falando, irmãos, de maturidade cristã. Nós estamos falando de filhos que vão viver como filhos maduros e serão instrumentos nas mãos do Pai, em favor do seu reino, implantação do seu reino de amor, de justiça e paz nessa terra, em todas as esferas, espirituais, emocional, física, cultural, política, social, em todas as esferas, porque ao Pai agradou dar a terra ao homem. Anote aí, por favor. Isso é preciso ser anotado. 3 pontos fundamentais para que, depois de nascidos de novo, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, para nós atingirmos maturidade e vivermos uma vida que vale a pena, irmãos. Uma vida que vale a pena para ser vivida em favor do outro. Do outro. 3 pontos fundamentais que não é novidade nenhuma. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão nessa terra. A igreja foi chamada para reinar nessa terra. Reinar é onde nós chegamos. O reino de Deus é estabelecido e o reino das trevas sai. Reinar é você começar uma célula e não olhar uma célula como uma reunião de um dia por semana, mas olhar pessoas que vão naquela célula e ver a possibilidade da formação de Jesus em todas elas, e elas se tornarem guerreiras e instrumentos de Deus para a implantação do seu reino e avanço desse reino entre os homens. Reinar é a justiça da terra, do céu governando a terra. 3 pontos fundamentais. 3 características básicas daqueles que vão reinar em vida e não vão ficar dando volta no deserto. Primeiro, depois você lê na sua casa Salmo 51 e Salmo 139. Primeira, para que você e eu, nós reinemos em vida, nós precisamos tomar posse da nossa posição e não andarmos com culpa. E não andar com culpa não quer dizer que eu não preciso me importar com os meus atos. Não andar com culpa não quer dizer que eu deva viver compactuado com o pecado. Não andar com culpa não quer dizer que eu trato os meus irmãos de qualquer maneira. Eu lido com os meus irmãos de qualquer maneira, e porque eu sou uma pessoa livre, eu não me importo com as consequências. Não, não é isso. Não andar com culpa é não ter o passado de condenação interferindo no teu presente. E quando nós não temos o passado de condenação interferindo no nosso presente, nós estamos justificados, nós temos paz. E essa paz de Deus que está dentro de nós, ela passa para os outros, e nós vivemos uma vida de equidade na terra. O que impede o homem de reinar em vida é viver com culpa. E culpa não tem a ver com o futuro. Culpa sempre tem a ver com o passado. As interferências do passado. Esse homem não podia, humanamente falando, chegar no final da sua carreira e dizer assim: o Espírito do Senhor falou por mim. Como que falou? Como que o Espírito do Senhor falou com ele naquela sacada? Como que o Espírito do Senhor falou com ele quando ele chamou Urias? Como que o Espírito do Senhor falou com ele quando ele estava lá naquela situação, se a criança ia morrer ou não? Não. O Espírito do Senhor falou com ele que aquele pecado que ele cometeu, toda aquela história da vida dele, precisa ser colocada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós não temos condições de carregar culpa. Quem carrega culpa na sua vida, carrega um fardo que não pode carregar, e esse fardo vai diluir, vai afundar, vai jogar para o chão. E quem carrega a culpa como saiu,
mata os melhores amigos do coração. Segundo ponto, para reinar em vida, nós temos aqui então, não carregar culpa, Salmo 51, Salmo 119 e Salmo 103, 4, onde ele disse: é Ele quem perdoa as minhas iniquidades. Salmo 103, 4, ele olhou assim diante de todos os seus pecados e iniquidades, e ele falou: é Jesus quem perdoa as minhas iniquidades. No Salmo 51, cuidado ao ler, ele está lendo baseado numa antiga aliança. Ele pede para o Senhor não tirar a presença dele, ele pede para o Senhor não tirar o espírito dele. O Senhor não vai tirar a presença dele de você se você nasceu de novo, ele não vai tirar o espírito de dentro de você, mas você pode entristecer seu espírito e não desfrutar da sua presença. Mas o que eu quero destacar aqui é que Davi, na antiga aliança, ele já tinha uma compreensão clara do quanto era importante a presença de Deus na vida dele, o quanto era importante esse relacionamento, o quanto era importante o Espírito se movendo, ao ponto de dizer: não retires de mim o teu Espírito. Aí vai Paulo e fala assim: eu não entristeço o Espírito Santo de Deus, nos quais vocês já estão selados para o dia da salvação. O Espírito do Senhor falou por mim, irmãos. Antes da cruz, ele já estava desfrutando, Wagner, do Espírito. O Espírito Santo falou por ele, quando ele assumiu o fato de que era Jesus que perdoava as suas iniquidades. O Espírito do Senhor falou por ele. Ele se apresentava como filho de Jessé, ou seja, ele não guardou a ofensa no seu coração. Gente, pessoas ofendidas são cegas. Pessoas que carregam ofensa. Preste atenção. Vivemos uma sociedade doente. Estamos diante de uma sociedade doente, onde é bonito ser ofendido e reagir baseado nas suas ofensas. Davi passou a sua vida sendo perseguido e injustiçado por Saul, mas ele dizia que o Senhor era a justiça dele. E eu quero, antes da gente cear, eu quero ler isso aqui para vocês, ó. 1 Samuel capítulo 24, do capítulo 4 ao 7. Põe aí para a gente, Manão. 1 Samuel 24, do 4 ao 7. Diga assim para o seu irmão: em vida e em vitória, reinando em vida. Pegue as suas culpas e jogue sobre Jesus. Se você tem culpa, você está vivendo numa estação errada, porque não é a hora da culpa, é o tempo do perdão e da misericórdia, é o tempo da graça de Deus. Amém? Segundo, livre da ofensa. Olha lá. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia o qual o Senhor te diz. O rei Saul atrás dele querendo matar o cara. Por quê? Por nada. Querendo matar por quê? Por nada. Porque ele tocava harpa e o espírito saía dele. Por nada. Porque Davi o servia. Porque Davi era leal à sua casa. Mas um homem destituído na sua identidade, com culpas e ofensas, ele sempre vê os outros baseado em quem ele é. Então, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Os amigos de Davi: vou te dar Saul nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parece bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla de Saul. Tenta imaginar o quadro, o cenário do teste na vida da gente, diante de uma autoridade. Ele foi lá, mandaram matar, ele foi lá, mas cortou a orla. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Olha, irmãos, não doeu com medo, não doeu com remorso, mas doeu diante de Deus. Doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Versículo 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde. Olha aí, gente, um cara injustiçado, diante daquele homem que o maltratou, que pisou na bola. Saiba disso, querido. Olha aqui, é óbvio, mas eu vou te dizer: eu vou falhar com pessoas, você vai falhar com pessoas, pessoas irão falhar com você.
Tua esposa vai falhar com você, teus filhos serão ingratos a você, teus irmãos irão falhar com você, pessoas irão te trair, pessoas irão te abandonar. Você não é melhor nesse sentido do que Jesus, você não é melhor em nada do que Jesus, eu também não sou. Então o que aconteceu com Jesus, menos ir para a cruz, vai acontecer com a gente também. Ah lá, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ah lá, o ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Sabe o que faz, irmãos? A gente não carregar ofensa contra o outro, é respeitar a unção. Eu sei que isso está fora de moda, está fora de moda a unção. Jesus disse que nós devemos respeitar todas as unções. O que recebe um filhinho, na qualidade de filhinho, recebe o galardão, a unção de filho. Quem recebe um irmão, na qualidade de irmão, recebe o galardão de irmão. E quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Meu Deus, que coisa linda. Olha o versículo 12 do capítulo 24. Estou terminando, pela quinta vez. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha ele conversando com Saul, irmãos. Um homem injusto. Julgue o Senhor entre mim e ti. Sabe como a gente faz para não guardar culpa e ofensa? Entrega para Deus. Diga assim, entrega para Deus. É Mateus 18, entrega o culpado para Deus. Não fica vivendo na comiseração. Não fica na piedade, autopiedade. Isso aí não está na moda, isso aí mata, meu. Não fica se achando coitadinho, não fica se achando injustiçado. Eu não estou falando para você se sentir orgulhoso, eu estou falando para você não se sentir o coitadinho, injustiçado. Não, por quê, irmãos? Porque nós podemos e nós temos a graça de o Senhor lidar com as questões que nós não podemos lidar. Porém, a minha mão não será contra você. Porque um homem que não tem culpa, ele já deu um passo grande para não culpar os outros. Quem ficou livre da culpa, guarde isso. Quem ficou livre da culpa, uma mente curada, o Espírito operando nas suas emoções, ele não vai viver ofendido. Diga aleluia. Isso é lindo, não é? Olha o versículo 15. O Senhor, porém, olha lá, ó. Chega uma hora na vida da gente que é isso, irmãos. Não adianta querer argumentar, não adianta ficar falando por aí, não adianta querer se mostrar que você está certo ou que você está errado. Não adianta nada. Ó, o negócio é o seguinte: o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti. Olha mais. E o Senhor verá. Olha a percepção espiritual desse cara, mano. Davi está dizendo assim: quem precisava ver já está vendo. Quem precisava conhecer a situação já está conhecendo. Quem conhece o fato como ele é, já está vendo. Diga, o Senhor verá e advogará a minha causa. Olha a ideia. Ele traz a ideia de um tribunal, Ricardo. Ele está vendo um juiz. Ele está vendo que Jesus é o advogado. E não é o advogado para arrebentar o outro, não. É eles que vão resolver. E me defenderá da tua mão. Aleluia. Cara resolvido. Um cara desse, Deus pode confiar reino. Deus entrega reino nas mãos. Aleluia. Diga para o seu irmão, livre da culpa, livre da ofensa. E um dos maiores segredos, e nós terminamos aqui, eu queria pedir para os meus amigos supervisores de área, dá um pulinho aqui, vamos cear. Faz tempo que vocês não aparecem aqui assim, né? Dá um pulinho aí, meus irmãos. Último ponto. Diga assim, sem culpa, sem ofensa,
é a maneira de viver os meus dias e cumprir a vontade de Deus. Terceiro, desenvolva, vigie, guarde e proteja a cultura da honra. Cultura da honra. Jovens que estão aqui nessa manhã, sem honra, ninguém chega longe. Deus é um Deus de honra. Não está relacionado à graça ou ao Velho Testamento. Não. A cultura da honra está relacionada a quem Deus é. É um princípio de Deus. A honra, a valorização de uma sociedade. Você já percebeu que todos os programas de notícia, eles já descobriram que as pessoas gostam de debate, Fábio? Eles já descobriram que as pessoas gostam de tripudiar. Tripudiar contra as autoridades. Eu não estou dizendo que eu sou a favor das decisões do STF. Eu não estou aqui dizendo que o senhor Bolsonaro é um anjo com as asinhas. Mas eu estou dizendo que existe um STF. Eu estou dizendo que existe um presidente. Eu estou dizendo que existe um pai. Eu estou dizendo que existe uma mãe. Eu estou dizendo que existe uma esposa. Existem filhos. E sobre todas essas esferas, nós precisamos, irmãos, guardar o nosso coração e vivermos na honra. A honra é um teste. A palavra de Deus diz assim, que os que me desonrarem ficarão para trás. E não é no sentido de ficarão para trás que não entram no céu. Ficarão para trás porque não vão reinar nessa terra. Perderão tempo na sua vida. Honra é um ponto fundamental. Honra, 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 honra ao nosso rei. Honra aos nossos irmãos. Honra as autoridades. Honra a nossa família. Até aqueles que pecam contra você. Até aqueles que pecam contra mim. Honra. Honra. E eu quero ler então o último versículo. 2 Samuel capítulo 1. Versículo 17. A vida passa, termina o livro de 1 Samuel. 2 Samuel inicia-se com a morte de Saul e Jonatas. Davi, que já era um rei em posição, agora vai receber a condição. Saul, que não era mais rei em posição, mas diante dos homens ainda tinha a posição de rei, morre. O homem que seguiu Davi por toda a sua vida, honra. Irmãos, esse 2 Samuel capítulo 1, eu destaco, é uma questão pessoal. É um dos textos, Elisângela, que mais me emociona na minha vida. É um texto que quando eu estou no lugar secreto, ele quebra meu coração. Me coloco no lugar de Davi. O que Davi fez quando o seu ofensor morreu? Depois de ter honrado o ofensor em vida, o que ele faz? Vamos ler. 2 Samuel 1,17. Estou falando de honra. Lamentou Davi a Saul e a Jonas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Olha, vamos ensinar o uso do arco para que não se perca a memória do nosso primeiro rei Saul. Eis que está escrito no livro do reto: há ornamento de Israel nos teus altos. Fui ferido, como caíram os valentes.
Não, olha o cara que viveu sendo perseguido e injustiçado por Saul. Não o noticies em Gate. Não espalhe. Não espalhe. Não o publiques nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós onde Saul morreu. Campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes. Quem eram os valentes? Jonatas e Saul. Olha, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, que a boca do Senhor fala por ele, ele vê segundo o coração de Deus. Ele não via Saul na sua condição, ele sempre lidou com Saul na sua posição. Ele sempre lidou com Saul na sua posição. Sempre lide na posição, não na condição. Ainda que a condição tem que ser tratada. Como se não fora ungido com óleo. O escudo de Saul, perdão, coloca lá no finalzinho. Vou ler novamente. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Olha só, como se ele não fosse um rei. As pessoas o tratam como se ele não fosse o rei, como se ele não fosse um ungido. E ele, olha, quer dizer, ele tinha todas as características na sua condição de não ser ungido. Isso é loucura, né? Isso aqui é coisa para quem tem a mente de Cristo. O homem natural, ele não fecha, ele fala assim, esses caras são tudo louco, maluco, eu estou fora disso aí. Versículo 22. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas. O nome disso é honra, irmãos. O nome disso é o Espírito do Senhor falando na nossa boca. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não separaram. Saul estava contra o filho, Sol, nos dias da morte, na sua condição. Mas Davi também via, Davi e Jonatas no seu relacionamento, na sua posição. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias. Quem honra, irmãos, vê qualidades. Quem honra, vê qualidades. Que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Essa relação que o Espírito Santo gera entre a irmandade. Alguns usam esse texto de maneira muito equivocada e desprovida de iluminação. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. E acabou. Amém? Para reinar em vida, tomando posse a cada dia da nossa posição, sem ofensa, sem culpa e cada dia mais desenvolvendo a honra. Diga para o seu irmão, a recompensa para a honra. Honre o corpo da sua namorada.
Honre o corpo do seu namorado. Honre o corpo de Cristo, honre o líder de célula, honre o irmão na célula, honre o membro da célula, honre seu pai, honre sua mãe, honre seu filho, honre seus irmãos, honre até aqueles que te consideram inimigo. Honre, 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 porque no final nós sabemos que a cultura do céu é uma cultura de honra, é uma cultura de perdão e não de condenação, em nome de Jesus. Amém, Jesus.